Boa noite, alunos. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque hoje inicia, né, a nossa primeira aula aqui do segundo bimestre e eu resolvi mudar um pouco, assim, da metodologia, né, e esse vídeo, ele vai ter esse momento agora, assim, mais explicativo sobre a metodologia e logo a gente já inicia o assunto da aula de hoje, que é a culinária alemã. Então, o que que eu pensei para esse segundo bimestre? Em vez de eu mandar muitas, né, atividades, né, questionários, né, eu optei por fazer de um jeito assim que a gente fique mais interagido, né? Então hoje vocês sabem que tem o sistema CEAR, né, que é onde a gente vai disponibilizar os materiais, né, e as tarefas, né, todo o conteúdo que englobe, né, as matérias, então a gente vai deixar disponível no CEAR. Então, a minha ideia para esse segundo bimestre é fazer vídeos explicativos, né, sobre o tema, comentar sobre algumas receitas e, infelizmente, né, deixar livre essa questão da execução das receitas por vocês, porque nós não temos condições ainda de voltar de forma presencial, tanto é que a UEG está até sem os serviços, né, de limpeza, então é impossível, né, a gente tentar retornar, né, nesse momento da pandemia, que todos vocês sabem. E como ainda a gente não conseguiu nenhum incentivo financeiro, né, para a gente poder pelo menos realizar as receitas e demonstrar para vocês, né, por isso que eu falo que eu vou deixar livre, porque eu não sei se são todos que têm a condição de comprar, né, de executar, e jamais eu vou exigir isso de vocês, porque a gente sabe que é difícil, a gente sabe que muitas pessoas nem estão trabalhando, né, teve uma mudança. Então eu acho que a gente vai ter que continuar aplicando mais teoria, sim, né, porque é o jeito que hoje eu consigo oferecer para vocês. E a execução dos pratos vamos deixar de forma livre. Então é isso, né? Vou ter que deixar de forma livre nessa questão da execução dos pratos, né, por parte de vocês. Pessoal, então vamos lá? Vocês estão vendo que eu tô aqui na minha casa, né, de forma bem espontânea, tentando, né, pelo menos, com o celular aqui em cima do notebook, gravando, mas acho que vai dar certo. Antes da gente falar aqui da cozinha alemã, né, da culinária alemã, eu queria falar sobre uma sigla que se chama Benelux. Essa sigla, ela envolve 3 países, que é a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Esses 3 países, eles firmaram um acordo econômico, né, político, e eles se tornaram o embrião do que é hoje a União Europeia. Né? Então, esses 3 países, o objetivo, né, desse tratado era a integração econômica, onde promoveu a circulação de pessoas, dinheiro e serviços na União Europeia. E em 1970, né, o controle dessas fronteiras foram abolidos. Então, esse Benelux, né, essa sigla, foi onde assim teve essa interação de serviços, de circulação e de pessoas. Falando um pouco agora sobre a cozinha alemã, na Alemanha o que a gente pode destacar? Os pratos, né, dessa cultura é marcado por carnes suínas e bovinas, batatas, né, que a presença é bem forte, né, desse tubérculo, cozidos, sopas e legumes. Geralmente eles não têm entrada, né, igualmente assim em outros países que a gente pode observar, eles já vão logo para o prato principal. Por quê? Porque geralmente as saladas deles já vêm, né, como acompanhamento desse prato principal. A gente pode perceber também a presença constante de salsichas, né, nas refeições alemãs, joelho de porco, defumados, né, que é a parte dos presuntos, cervejas, que é um país bastante marcado, né, pela a cultura cervejeira, e o sauerkraut, que nada mais é o chucrute, que é aquele fermentado de repolho. Por que sauerkraut? Porque é a palavra correta em alemão. Chucrute a gente pronuncia em francês.
Então, muita gente fala chucrute, né, querendo se referir a esse fermentado de repolho, sendo que na língua alemã é sauerkraut. Inclusive, eu tenho até um aqui na geladeira e depois posso mostrar para vocês. A gente nota também a presença de muitos pães na Alemanha, e a maioria deles é feita com centeio, né? Então tem essa diferença também. Como eu tinha falado, né, a cerveja é a bebida típica, e na Alemanha também tem a tradição de, em várias casas, né, as próprias famílias fazem a sua própria cerveja. Então isso é bastante comum. Tanto é que tem aquela festa, Oktoberfest, né, que tem até aqui no Brasil também, né, que é em Santa Catarina. Então eles celebram, né, a cultura alemã, com trajes típicos, né, com diversos estilos de cerveja, né, e atrai milhares de turistas. Então isso tanto aqui no Brasil quanto em Munique, que é onde é feito esse festival alemão. Sobre as influências culturais, né, sobre a culinária germânica, ela é dividida em três. Então a gente divide a do norte, a central e a do sul. E cada especialidade, né, culinária de cada região dessa, ela é influenciada pelo clima, pelo solo, pelo status social, né, que eu achei bem interessante, e pela história dos governos, porque a Alemanha ela era dividida em feudos, reinos, comunas, municipalidades, então tudo isso contribuiu para cada tipo, né, de alimento que era cultivado, produzido e feito em cada região. Falando sobre essas três divisões dentro da culinária alemã, a gente vai citar brevemente aqui as características de cada uma delas. Então, começando aqui pelo norte da Alemanha, a culinária do norte da Alemanha ela é influenciada mais com a presença de peixes, que geralmente são conservados em picles, defumados, pratos de carne que acompanham alguns vegetais. E os produtos mais encontrados nessa região é a batata, né, que já é usada mais ou menos assim, a gente pode falar na Alemanha de forma geral, beterraba, repolho, cevada, lúpulo e centeio. O norte da Alemanha, ela é próxima ao mar, né? Então, ela também tem uma semelhança com outros países, que seria a Dinamarca, a Suécia e a Escócia. Eles apreciam também muita carne de porco, né? Então a gente vê muitos pratos que são feitos com joelho de porco, bisteca, né? O bacon também é bastante usado. E além do porco, eles utilizam também a carne bovina, carne de ganso, carne de caça também, carneiro também. Geralmente a gente encontra algumas preparações, né? O forte deles também, que são as salsichas e alguns frios. E a gente tem aqui alguns tipos de salsichas específicos de cada região. Então, no material tem falando mais, né, sobre isso. E eles também usam muito molhos e sopas com creme de leite. O creme de leite tanto doce quanto azedo. E geralmente, né, a bebida que acompanha as refeições é a cerveja. Ou tem uma bebida também que chama Schnapps, né? Que é como se fosse semelhante ao gin e ela é aromatizada com zimbro. O zimbro é uma especiaria. E as cidades assim que representam mais o norte da Alemanha é Berlim e Hamburgo. Falando de forma mais sucinta, né, sobre a Alemanha Central, a gente pode caracterizar essa região como uma culinária que tem sabores mais fortes. E é muito comum também a produção de muitos pães de centeio e pães com outros grãos que são cultivados no local. Eles também utilizam muita salsicha, ensopados. Tem um prato que ele é feito com costela de boi e ele é bem apimentado, que ele é bem apreciado nessa região. Eles também têm os presuntos,
pratos à base de carne de porco e tem os vinhedos também. Então, nessa região, né, tem a produção de vinhos, sendo que a Alemanha é da cerveja, né? Por mais que tem, né, os vinhedos e tudo, né, o que fala mais forte é a cultura cervejeira. Tanto no sul da Alemanha também, né, que a gente vai falar agora, que também tem, né, vinhedos, né, produção de vinhos. Só que no sul da Alemanha, né, falando mais agora da gastronomia, ela é como se fosse uma junção da Alemanha do Norte com a Alemanha Central. Só que ela tem sabores mais leves. Por quê? Porque eles trazem mais saladas. Apesar que os pratos principais alemães sempre vêm acompanhados de salada. Só que no sul da Alemanha, né, tem esse uso de produtos mais frescos, né? Então eles usam bastante aspargos, usam repolho, rabanete, e dentre as cidades que são mais assim importantes no sul da Alemanha, a gente pode citar a Bavária e a Alsácia-Lorena. Esses países, eles são influenciados por seus países vizinhos, que no caso seria a Bavária influenciada pela Áustria e a Alsácia-Lorena influenciada pela França, né? Então, acontece essa questão de países vizinhos se influenciarem aí na sua cultura gastronômica, né? Já tinha falado dos vinhos, né? Do sul da Alemanha também. E o sul da Alemanha também é famoso pelas suas sobremesas, né? A gente conhece aquele bolo Floresta Negra. Então, o bolo Floresta Negra tem origem aqui no sul da Alemanha, que é uma área, né, que ela é bem famosa por conter muitos cogumelos, só que ela ficou famosa por conta do bolo, né, que é um bolo com chocolate, com creme, né, e é decorado com cerejas. Então, a origem, né, do bolo Floresta Negra vem daqui. No material que eu montei, eu coloquei um pouco também sobre a cozinha holandesa e da cozinha belga também, né? Só assim para ter mais informação, porque eu acho que informação nunca é demais. E para complementar o material, eu coloquei mais ou menos aqui umas 8 receitas da culinária alemã, né? Foquei mais aqui na alemã. E eu posso comentar com vocês aqui de forma breve sobre cada uma delas. Eu coloquei uma foto embaixo de cada ficha técnica para vocês terem uma visualização melhor, né? Ter uma noção. Então, a primeira receita aqui seria a cuca colonial, que é um prato bastante presente, né, na culinária alemã, que nada mais é que uma cuca, né? Não sei se muitos, né, já experimentaram ou não, mas é como se for, é um prato doce, né? É como se fosse um bolo que a gente usa nele farinha, manteiga, açúcar, leite. E em cima vai o streusel, que é uma farinha, que é uma farofa de açúcar, desculpa. Então é um prato bem gostoso, né? Bastante utilizado nessa questão de sobremesas. E eu coloquei outros pratos também, pratos principais, né? Os nomes são difíceis de falar, porque são nomes que a gente não é acostumado. Então vocês vão ver que vão ter pratos que vai conter joelho de porco, bisteca, né? Muita salsicha. Temos aqui o hackpeter. Hackpeter nada mais é que o steak tartare, né? O steak tartare é francês e o hackpeter é o alemão. Então é uma carne crua, temperada, geralmente é servido com pães. Vocês podem observar também que cada país tem um prato típico, né, que usa a carne in natura, né? Então a gente tem o carpaccio na Itália, a gente tem, né, o steak tartare na França, hackpeter, né, agora aqui na Alemanha. E eu desafio a vocês a falarem qual seria o nosso prato típico brasileiro, que usa a carne in natura, né? Depois vocês comentem aí. Eu coloquei também uma receita aqui de algumas saladas. Tem muitos pratos aqui que eles usam bastante verduras, então cenoura, batata, couve,
Tem um prato que chama Kartoffel Puffer, que é como se fosse panquecas, né, de cenoura ralada com batata, e eles servem com um molho à base de maçã e uva passa. Então, assim, são entradinhas que são simples de fazer e tem uma mistura de sabores que eu penso que é bem interessante. Eu coloquei uma receita aqui de croquete também, né, um croquete alemão, que ele é à base de farinha, manteiga e é recheado com bacon, colchão duro. Então depois vocês deem uma olhada. E como eu coloquei mais receitas, né, quem, né, conseguir reproduzir alguma, eu gostaria muito, né, que compartilhasse com a gente também. Coloquei um prato aqui também que ele é à base de salmão, né, um salmão servido com uma manteiga de ervas. Coloquei também um prato que ele chama stampot. Esse stampot nada mais é que um purê de batata misturado com couve, bacon, né? E ele é servido também com salsichas, né? E pode servir com pão também. Então a base deles é muito assim, parecida, não tem tantas variações, né? A gente pode perceber. Tem a Kartoffel Salad também, que é um prato bem famoso, que é uma salada de batatas. E só que eu coloquei aqui pra vocês terem uma noção. Então é isso, pessoal. Espero assim que vocês tenham entendido, né? Tenha tirado proveito, né, de alguma coisa dessa aula. Gostaria que vocês buscassem também outros materiais, porque a gastronomia ela não para, todo dia tá saindo notícia nova, todo dia tá saindo pratos novos, né, chefes novos. Então acho que sempre é importante a gente buscar conteúdo e não ficar preso no conteúdo só do professor. Então, mais uma vez, eu sempre peço que vocês sejam curiosos, né, tirem suas dúvidas, tentem fazer os pratos, né, o momento de descobrir e de errar é agora. Se a gente também não pratica, a gente não aprende, né? Então, não se cobrem tanto, né, por às vezes fazer um prato e não ficar do jeito que imaginou, porque igual eu falo, né, a gente tá aqui é para aprender, né? Os erros fazem parte, né, de todas as nossas evoluções, então estamos aqui justamente para praticar, e o que eu puder ajudar vocês, eu estarei aqui. E é isso, né? E eu acho que eu vou continuar com essa metodologia, com essa interação com vocês por vídeo, que eu acho que fica melhor sair ali um pouco do modo mecânico de fazer questionários, responder perguntas, né? Então, eu vou abrir um fórum no CEAR e eu gostaria que a gente discutisse sobre a matéria nesse fórum. Então, a presença de vocês vai ser a partir da participação das aulas, tá? Tanto na participação aqui da discussão teórica, quanto quem quiser fazer algum prato. Então é isso, né? Então até a próxima aula.